Ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo. Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase intangíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Mestre amado Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, em nome da espiritualidade amiga e dos mentores do nosso Divino Espírito Santo, damos por iniciado o nosso estudo dessa noite, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui conectados, todos juntos, em busca do conhecimento que nos foi legado pelos Espíritos através de Allan Kardec. Agradecidos estamos, graças a Deus. Graças a Deus. Bem começar hoje? Então, a gente parou aí, no item, na questão 274. Vamos começar hoje um subitem aqui, chamado Espíritos que se podem evocar. A Sandra vai fazer para a gente. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que não nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, independente da própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma potência superior. É possível se achem impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se opõe às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir
que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Então, como a gente tinha visto, né, na verdade, todos podem ser evocados, né, chamados, tanto os que nos são parentes ou os que nos são indiferentes. Agora, se isso deve ser feito ou se pode ser feito é uma outra questão, né? Existe uma possibilidade, né, absoluta aqui, né? Na verdade, uma impossibilidade relativa, né? Vai depender da ocasião, se a eles são permitidos, né? Pode não ser permitido que se venha, pode ser que eles não possam, eles podem estar em alguma missão, né? Que seja mais importante para estar ali naquele momento. Então, vários são os fatores que podem impedir que isso aconteça, né? E essa evocação depende da finalidade, para quê, né? E aí, a gente, mais adiante, aqui à frente, a gente vai ver quais são essas questões que podem impedir essas causas. Alguém tem alguma coisa para colocar? João está comigo? Está desligado. Pode ler? Pode. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se, para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita fica apenas adiada. Há também a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação não constitua obstáculo absoluto. Pode representar um impedimento em certas ocasiões, sobretudo quando aquela que se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre os espíritos e a matéria são fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas... Não, eu só queria fazer um comentário aqui, né, que eu estava assistindo uma apresentação antes da gente entrar, né, quando ele fala aqui, ó, se bem que o estado da encarnação não constitui obstáculo absoluto, né, ou seja, se eu evoco um espírito, mas se ele já está encarnado, esse foi meu entendimento, né, mas se ele já está encarnado, isso pode acontecer, né? Porque ele pode estar num estado de sono, né? De desdobramento que fala, né? Isso acontecer. E aí ele fala também que assim, e se isso não acontece quando esse espírito está encarnado, é porque outras causas podem estar impedindo. Por exemplo, esse espírito ele pode naquele momento estar em uma situação que se esse estado de sonolência acontecer, pode ter um risco de acidente, né, de alguma coisa muito mais perigosa que a espiritualidade não permite que esse desdobramento aconteça. Eu achei isso interessante, essa colocação. Vamos lá, João. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode torná-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Isto também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica.
Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Aqui também, nessa apresentação que eu vi, né, fala assim, você pode evocar, né, pelos motivos né, que a casa entenda que seja necessária essa evocação, né? Mas se aquele espírito, ao chegar, você não tem uma afinidade, ou você não tem médios, ele fala assim, as casas hoje são providas de poucos médios, né? E médios que estejam lá estudando, moralmente desenvolvidos, intelectualmente também desenvolvidos. Então, se esse espírito chega à mesa e ele não encontra ali as condições ideais, ele vai também embora, né? E não existe essa aproximação. Tem que entrar em uma sintonia, né? Entre o espírito e o médium, né? Falou que também na questão da antipatia e da simpatia, né? Então tem que haver realmente, né, essa afinidade, né? Pelo menos naquele momento ali, eles estarem realmente em sintonia, né? Na mesma frequência, unidos ali naquela situação que favoreça, né, a comunicação. Alguém tem mais alguma colocação? Eu acho, professor, que a gente consegue, acho que a gente pode evocar qualquer espírito, né? Inclusive a gente pode evocar até Deus. A gente faz isso direto, né? Essa pandemia eu vejo isso, as pessoas chorando, gritando, clamando por ajuda divina, Deus, sabe? A gente observa muito isso. A grande questão disso aí é se vai ser atendido, né? Evocar a gente pode. Nada custa. A gente pode evocar qualquer tipo de espírito, Jesus, qualquer um que a gente quiser. Só que a resposta, ela que vai ser a diferença, né? E geralmente a resposta ela até vem, porque parece, a gente pensa que não é atendido, né? A prece, tem que lembrar que a prece é uma evocação. A resposta vem, mas ela não é aquilo que a gente imaginava. A gente gostaria que viesse um helicóptero, né, carregando o seio iluminado, chegando aqui, abraçasse a gente, falasse que nós somos os melhores seres do mundo, né, aquela coisa toda. Só que a resposta não vem assim, a resposta vem de outras formas. E aí a gente acha que não foi atendido, não foi escutado, né? Naturalmente, que quando você joga também para a parte mediúnica, não é simples um espírito desse dar uma comunicação direta. Agora, também, a gente precisa analisar que também não é nada complicado, né? Chico Xavier e outros mestres têm uma série de histórias semelhantes. Tem uma história do Chico que é muito interessante, que um certo rapaz ele foi entregar uma carga de produtos que as pessoas doavam para o Chico. Ele foi até o centro espírita onde o Chico frequentava e não achou ninguém. Chegou lá, o rapaz tinha um senhor que indicou onde é que estava o Chico Xavier, e aí foi lá entregar aquela carga de doações, né? Que o Chico estava debaixo da ponte. Aí Chico ficou muito espantado, querendo saber como que ele descobriu isso lá. E aí o rapaz, vendo alguém que estava com um livro, tinha uma foto, né? E aí ele falou, foi esse senhor aqui que indicou para mim onde é que o senhor estava. E o senhor era Bezerra de Menezes. Ou seja, a gente fica imaginando, não, porque só espíritos superiores que vão conversar com outros, médios fora de série. Não, não funciona assim. Na realidade, é aquilo que está escrito no texto. A pessoa tem que estar, como é que é a expressão certa? Tem que estar desarmada, né? A gente, às vezes, quer falar com o Bezerra por uma questão de vaidade, né? Esse rapaz, esse motorista de caminhão, não tinha vaidade nenhuma, não sabia quem era Bezerra. Então, era mais fácil ele conversar com o Bezerra, né? Do que às vezes, muitos de nós médios que têm um sonho, né? De falar com Emmanuel, com Joana de Andes, outras coisas mais. Então, eu acho que o problema está na finalidade. Eu acho que tudo se resume a isso.
Se a finalidade da comunicação é para algo que seja realmente importante, e às vezes o importante para a gente não é o mesmo dos espíritos, eles vão comparecer. Senão, eles vão esquecer para lá. Eu estou falando, inclusive, da nossa mãe, nosso pai, que às vezes a gente fica chamando a nossa mãe, nosso pai toda hora, e que com certeza eles não vão estar disponíveis toda hora. Né? Depende do momento. E às vezes o momento a gente nem imagina, né? Às vezes é que nem aquela história do homem que ele como é que é? Tropeçou na máquina, na serra e perdeu o dedo, né? Ou seja, naquele momento os espíritos estavam mais próximos dele do que nunca. Aí, em outras situações que ele estava todo desesperado, não tinha ninguém, mas naquele momento é um momento especial. Então depende da hora. Né? É. A verdade é essa. Isso aí. Quem pode ler aí a 276? Cadê ela? Não leu nada também. Eu leio aqui, Alexandre. Ok. Cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação, com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. Posta de parte a questão da simpatia. Entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto for de desejar, e que os próprios espíritos pedem frequentemente que o chamem de novo. O espírito que vem habitualmente está em sua casa, fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Assim. Por isso que a gente tem aquela questão sempre, né, de ter um médium, né, que sempre recebe, assim, frequentemente um espírito determinado, né? Como era o caso, por exemplo, de Chico com Emmanuel, Chico com André Luiz, né? E Divaldo, né, com Joana de Ângeles, né? Enfim, a gente tem essas questões de afinidade e a gente vai se familiarizando, vai um se aproximando mais do outro, né? Isso facilita a melhoria dessa qualidade da comunicação. Rose, quer ler a próxima? Oi, posso fazer um comentário antes da gente partir para a próxima? Boa Pode noite. sim, né? Boa noite. Me corrija se eu estiver errado, porque eu lembrei de um trechinho, eu acho que é de Mensageiros. No começo de Mensageiros, quando André Luiz ainda estava muito apegado à casa dele, à vizinhança, e começou constantemente, ele ainda não tinha visão espiritual, que depois foi clareada, né? Foi dada a ele. Ele começou a ajudar os vizinhos em torno da casa dele, e constantemente, quanto mais ele ajudava, quanto mais ele se fazia presente lá, mais a vizinhança continuava pedindo ajuda, e ele ajudando, ele começou a se sentir fatigado, porque além de estar se sentindo vazio, ele via que quanto mais ele ajudava, mais ele fazia por eles continuavam pedindo mais. Aí que o mentor chegou para André e falou que ele ainda não tinha, eles deixaram, né, obviamente, mas ele ainda não tinha visão espiritual para saber o que aquelas pessoas realmente precisavam, o que depois, com o passar dos capítulos, foram vistos. Isso mostra um pouco também da evocação. As pessoas estavam evocando ele, como assim? Nós, quando não conhecíamos a doutrina, às vezes, até quando conhecemos, ficamos evocando, às vezes, em pensamento, até em vibração, pensamento que é muito poderoso, evocando um espírito, evocando e chamando, e chamando, e chamando, não sabendo muitas vezes que nós já fomos atendidos, ou que bastamos chamar uma vez, né? É como às vezes nós passamos em frente a uma igreja que esteja tendo um culto, alguma coisa do tipo, e as pessoas ficam chamando Deus, 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 e gritando, e gritando, e gritando, e há aquelas pessoas ainda que passam rindo e falam, mas Deus não é surdo. Mas, de fato, é um pouco verdade, porque nós, às vezes, mentalmente, nós gritamos pelos espíritos.
E é aquilo, né? Faz parte da educação espiritual nós chamarmos, se precisarmos, mas saber que Deus está também olhando por todos nós, né? E nós também temos os nossos mentores. E é aquilo que Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Nós que temos que atender o chamado, nós estamos em serviço. E nós constantemente ficamos tentando tocar o telefone daqui para lá insistentemente. E nós, é assim, nós queremos que eles atendam os nossos chamados, às vezes os mais íntimos e às vezes os mais egoístas, mas eles às vezes nos chamam com o mais simples e nós não atendemos. É aquilo, né? É questão de, acho que até de hombridade com os mentores, né? Saber que os mentores também às vezes têm mais de um tutelado. Eu acho que deve ser assim, os mentores entendem, compreendem perfeitamente, isso eu creio, mas acho que deve ser um pouco, é até cansativo, porque às vezes os mentores sabem, eu tiro por mim, que sabem que nós já temos um certo nível de conhecimento, de esclarecimento, mas nós precisamos colocar em prática, né, a parte do entregar, do confiar, né, confiar na equipe espiritual. Isso aí, Léo. Você pode ler, então, para a gente a 2... Ah, a Rose vai ler? Tá certo. Então, lê a Rose. A 277 e depois o Léo lê a 278, por favor. Tá, 277. Em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, que pode vir no momento e não no outro, como tal médium ou tal evocador que lhe agrade, e não com tal outro. Dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não quer, e isso quando lhe convém. Enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de ter se mostrado assíduo durante certo tempo, pode de repente cessar devido. Por todos esses motivos, quando se deve chamar um espírito novo, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. No caso em que ela não o seja, geralmente dá os motivos e então será inútil insistir. Eu quero a gente tomar esse cuidado aí, né? Sempre. Algum comentário? Então, Léo, se puder aí, lê a 278 para a gente, por favor. Posso sim, deixa eu abrir aqui. Tá online? Tá. Calma aí. Espera aí. Tá abrindo aqui. 27576. PDF. Vamos lá. 278, né? Isso. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos. Isto depende do fim que se tenha em vista do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de os instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande, quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda, quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Bons espíritos, neste caso, podem muito bem dar-lhe o poder de fazerem o que se lhes pede, ou o que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedido servidor, uma vez prestado o serviço. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente a presa. Veja-se número 212. Complicado. Muito complicado, sim, porque pode gerar, aliás, para isso acontecer, para fazer a invocação de um mau espírito, né, de um espírito que ainda não esteja esclarecido com essa finalidade,
já deve haver aí um grau de obsessão instalado, porque ninguém faz isso. Bem, eu não posso falar assim taxativamente, ninguém faz isso livremente, né? Porque nós temos escolha, nós temos livre-arbítrio também, nem tudo é induzido, mas levando em consideração o que as obras falam, que nós somos muito mais influenciados do que nós pensamos, acredito eu que para uma pessoa chegar nesse estágio, com todos os avisos que a espiritualidade dá, porque essa pessoa também tem mentores, já deve haver um grau de obsessão que vá levando ela e conduzindo para esse caminho. Um caminho que ele fala aqui na questão final, até no final da questão, até que seja quase como um pacto que se faça, né? Com o próprio espírito mal, mas é aquilo, né? De tudo Deus, de todos os espíritos superiores dão uma lição, né? Pode ser uma lição para quem esteja fazendo e pode ser uma forma também daquele espírito evocado ser chamado para ser esclarecido. Não estou dizendo que é lícito que a pessoa faça, mas digamos que a espiritualidade superior pode se aproveitar do ilícito, da atitude, digamos, ruim daquela pessoa para fazer algo bom, para dar um ensinamento tanto a ela quanto aquele espírito que está ali tentando fazer algo, entendeu? De tudo Entendido, ruim, aquele negócio, podemos né? tirar algo bom. Que a gente sempre comenta também, né? Muitas das vezes o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele que o escândalo vem. Isso, correto. Mas aqui no começo também da questão, né? Por exemplo, se a gente tem uma casa, um grupo de estudo, de médios, e se esses espíritos se apresentam, esses maus espíritos se apresentam em determinada reunião, por exemplo, existe a casa quem dirige, né, o estudo, não sei como que isso funciona, né? Perceba a necessidade de doutrinação desse espírito mal, né? Aqui fala que isso é possível, e só que aí esse médium ele tem que estar muito, ele fala aqui, ó, ele tem que ter um médium sério, né? Contra líderes chamados por mera diversão. Ele diz que o médium tem que estar seguro mesmo, né? De que isso não, que seja para isso, para a doutrinação, né, desse espírito. Então, assim, existe essa possibilidade também, né? Assim, lá na sexta-feira, no nosso estudo, né, eu vejo que alguns irmãos lá que já são, né, têm uma mediunidade, que recebem, são espíritos que estão, a gente não sabe se são espíritos maus, né, mas são espíritos que estão lá procurando ajuda, né, que aparecem, dizem que estão presos, que não queriam estar ali, né, e eu percebia que nas reuniões, eles eram alguns, Edmilson, por exemplo, eu lembro que tinha um mesmo espírito que chegava nele, né, pedindo essa ajuda. Então, eu acredito que se em alguma reunião assim exista um espírito mal que apareça, se a casa estiver preparada, né, com médicos preparados para essa doutrinação, pode existir essa necessidade, né? Que aqui no começo fala que pode instruir e melhorar. Ó. Não, sim, isso acontece muito, mas aqui nesse caso, o que eu entendi aqui, é que você já sabe que o espírito é mau e você o evoca assim mesmo. Entendeu? Então, previamente você já sabe, é um espírito mau que você está evocando. Aí, sim, pode ter uma consequência boa se você, sabendo que ele é mau, se você o evoca, você tem um preparo suficiente para você tentar ajudá-lo, com o objetivo de ajuda. Agora, se você o evoca no sentido de curiosidade, de divertimento, ou de buscar que ele preste algum serviço, o serviço não vai ser bom, né? Porque você não pode ter fruto bom de árvore ruim, né? Vai ser alguma coisa ruim que você quer que ele faça, contra alguém, né? Buscar alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso, você vai ter um laço, você vai criar um vínculo, né? Obviamente, é como se é na vida dos encarnados, você vai ficar devendo um favor, né? Quando você pede alguma coisa a um malfeitor, né? Uma pessoa encarnada mesmo, né? Sei lá, um traficante, ou alguma coisa desse nível, né? Alguém que vive na criminalidade. Você vai ficar devendo um favor a ele, e ele vai te cobrar e vai ficar te perturbando o resto da sua vida. Porque você criou aquele vínculo. Eu acho que a analogia é válida nesse caso aí. Sim. O Alessandra. Oi, querida. Olha só.
Esse irmãozinho que você fala que é mau e eu falo que é necessitado, ele vai na segunda e mais especificamente no trabalho de quinta-feira no Divino. Esses trabalhos são feitos lá. Por exemplo, uma pessoa X está passando por um determinado momento, que não precisa nem a gente pedir, como a espiritualidade conhece todos nós, ela sabe o que está acontecendo. Então, quando lá tinha aquela lista de cadernos, a gente não sabe. Então, a espiritualidade, quando a gente faz o trabalho, faz as preces, aí vai aquele espírito lá, vai lá. Tem época, tem determinado espírito a princípio, que ele chega, você não consegue conversar com ele, cada vibração dele, as primeiras, lá, tanto faz lá como na Barra. Na Barra é mais pesado ainda. Então, ele vem numa situação, não é, João? As primeiras, ele não consegue falar. Ele vem aquele ódio, naquela situação de ódio, porque estão fazendo um trabalho para que aquela pessoa que ele está atuando seja beneficiada, porque chegou o momento dela. Então, o que acontece? A gente só faz prece, a gente não conversa, porque ele não tem condição de conversar. Não tem. Conversa, faz prece, a espiritualidade leva, deixa, muitas vezes ele vai embora, mas outras vezes não. Ele fica retido no compartimento lá do mundo espiritual e é levado às quintas-feiras, até o momento que ele tenha condição de falar. Entende? Porque, às vezes, ele está prejudicando alguém. Aí, como se fala, está devendo, chegou a hora. Então, ele é levado lá, e aos poucos, leva anos, às vezes. Tem espírito lá que leva anos. E até hoje ainda está lá, sendo levado, sabe? Anos. A gente já sabe os espíritos que vão lá. Não vá a primeira vez, segunda, terceira, que conversa com ele e sai, não. E a pessoa, se não mudar, ele fica mais ainda junto dela. Para ele mudar, a pessoa que ele está atuando, ela também é melhor ela atuar. Mas, muitas vezes, o trabalho é feito lá e a gente não pode, a gente nem sabe quem é a pessoa, e quando sabe, não pode falar para ela. Entendeu? Você não pode chegar para fulano. Fulano, a gente está fazendo um trabalho assim, assado, esse negócio assim. Não, você não pode fazer. Você não pode falar para aquela pessoa. Sabe? Então, esses irmãos que você fala que é mau, e eu falo que é o irmão necessitado, eu estava até lendo um livro, agora mesmo, que Jesus falou. Esse irmão também vai encontrar a luz. Eu gosto muito de ler o cristianismo primitivo do tempo de Jesus. Então, Jesus falou, ele também vai encontrar a luz. E esses irmãos também, eles já estão há séculos assim, muitas vezes. Séculos. Então, chega a hora dele também. A transformação. Precisa nós nos transformarmos para eles também não ter mais atuação tão grande assim. Vou fechar meu microfone. Tá, Luiz. Ok, sim, obrigado. Gente, para finalizar aqui, então, esse capítulo, eu vou pedir aí o Luiz para ler aí a 279. Ninguém exerce ascendentes sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral.
Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz com teus ares de mata-mouros, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no-lá São Luís na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como outra qualquer, como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela ou incapazes de manejá-la. É isso aí, Luiz. Então, para a gente, né, ter eficácia, né, de uma doutrinação, um processo de ajuda, né, de falar em nome de Deus, a gente tem que estar realmente fortalecido moralmente, né? A gente tem que ter uma conduta, porque senão vai soar com falsidade, né? E o Espírito logo vai perceber a nossa fraqueza moral, né? A nossa inferioridade, e que aquela palavra que a gente está falando não está vindo realmente do nosso coração, não é sincera, né? Então ele também percebe isso. Aí, nesse caso, não vai valer de nada, né? Todo esse processo aí, entendeu? Isso que eu entendi aqui dessa 279. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente finalizar o estudo? Fica à vontade aí. Alexandre, para a gente finalizar, tem uma história que aconteceu real, né, lá em Minas, não sei que eu frequentava. Teve um grupo de jovens que eles apareceram, todo mundo assustado, né, no centro, porque eles fizeram aquela brincadeira do copo. E aí o que aconteceu? Assustados e machucados, né? Porque durante a brincadeira do copo, começaram a fazer, no início não deu nada, daqui a pouco o copo ele levitou, né? E aí o copo fez assim na cara de todo mundo. Aí todo mundo, imagina só, o bando de garotos só tem uma porta de saída, todo mundo decidiu sair ao mesmo tempo. E aí todo mundo se arranhou, machucou e tudo mais, né? Aí fomos no centro espírita, porque tem aquela história do que o espírito fica preso dentro da casa com as pessoas, né? Aí ele conversou com o presidente, tudo mais, o presidente falou, não, se acalma e tudo mais. E aí, durante a reunião mediúnica, o espírito que estava na reunião, ele compareceu. E aí ele pediu desculpas, porque ele não queria machucar os meninos, né? E aí ele falou que ele estava na rua, viu que o pessoal estava fazendo, evocando alguém, e aí ele decidiu ver o que era. E quando chegou lá, ele viu que era um bando de meninos fazendo uma brincadeira, e aí ele decidiu brincar também. Então ele pegou o copo, levitou o copo e deu um susto em todo mundo, né? E aí ele todo sem jeito da reunião, não, desculpa aí, eu não queria fazer isso, não era bem intenção, porque todo mundo ficou assustado, como eu falei, só tinha uma porta no quarto que eles estavam, e todo mundo saiu, né? 8 meninos, crianças, que decidiram sair ao mesmo tempo pela mesma porta. Aí você já viu o que acontece, né? Então, essa pequena história, ela demonstra exatamente isso. É aquilo que Kardec fala. Se você evocar, até as pedras vão falar. Então, basta você se concentrar em evocar, alguém vai atender. De alguma forma, alguém vai atender, né? A gente não sabe exatamente quem. Aí depende das intenções, né?
das finalidades, das intenções. Você vê que esse espírito ele foi atraído pela brincadeira, né? Ele fazia uma brincadeira também com as outras crianças. Então, a gente vê que a nossa intenção que vai atrair o tipo de espírito, né? A finalidade do que a gente quer fazer. Então, se a gente quer fazer algo ruim, com certeza o espírito que vem vai ser atraído imediatamente. O espírito da mesma índole do nosso desejo. A gente quer brincar, vai vir um espírito para brincar. Eu acho que tudo depende da intenção. A evocação, você evoca com desejo e você emana isso. Então, você emana aquilo que você quer. E aí, você vai receber aquilo que você pediu. É mais ou menos por aí. Ok. Bom, pedir a Lúcia, então, fazer a nossa prece de encerramento. Ô, Alexandre, deixa eu falar só uma coisinha. Você falou, aí tá esse negócio de mata-moro aí, né? No princípio, a gente vai aprendendo com os anos. Eu estou mais de uns 25 anos na quinta-feira, assim, essas coisas assim. Então, no princípio, você vai aprendendo. A cada reunião, você vai aprendendo. Aí, um certo dia, ela lá embaixo ainda, não existia lá em cima, não. Aí o espírito falou para mim a mesma coisa. Aí eu disse, não, meu irmão, eu estou aprendendo. Eu estou no mesmo barco que você. Então, nós temos que, de certa forma, eu uso na quinta-feira e na segunda-feira, sempre como possível, conversando com ele, a palavra é nós. Porque ele erra, eu também o erro e já errei em outras épocas. Então, para ela saber que nós somos iguais assim. Então, é mais fácil o espírito te entender a sua conversa. Porque se você chegar lá querendo ser mais do que ele, botando qualquer coisa, não, ele conhece cada um de nós, sabe nossos erros, sabe como é que nós somos. Tem que ser com... Sempre eu coloco com ele a palavra nós. Nós temos que vencer os vícios, nós temos que fazer isso, sabe? Então, vamos agradecer a Deus. Agora no Divino, que os amigos estão lá também, reunidos, estudando, que Deus possa abençoá-los, abençoar todos nós, nos dando a força, a fé, a coragem, Jesus, para passar por esses momentos difíceis que a Terra está passando, e cada um de nós. Sabemos, Senhor, que tudo vai passar. Momentos bons estão reservados para cada um de nós. Abençoe sempre a nossa casa espírita, todos os seus trabalhadores, frequentadores, Jesus querido. Abençoe a todos que estão no leito de dor, pessoal da saúde, da segurança, todos eles. Abençoe nosso país, os nossos políticos. Abençoe a nossa terra. Que Deus nos ampare, nos fortaleça sempre e nos dê uma noite de paz e harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, meus queridos. Bom final de semana para todos, né? Muita paz. E a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Deus quiser. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Olá, saindo. Fui!